Boa noite, queridos irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Olha a minha máscara, bonita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vou chegar bem perto para vocês verem. Você pode ter uma dessa também. Entre em contato no grupo de oração. Eu estava falando assim, agora tá certo. Então, gostou da minha máscara? Você também pode ter a sua. Entre em contato no grupo de oração, adquire já a sua. É um preço bem barato, por uma bênção muito grande, né? Você andar com Maria 24 horas por dia. Não tira a sua máscara. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos dar início a essa parte da palavra, invocando também a Santíssima Trindade. Nossa vida. Traçando o sinal da cruz, que é o sinal da nossa libertação, da nossa salvação e do nosso arrependimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo desça sobre nós e desça também na sua casa, no seu coração, e para que você possa receber essa palavra que vai ser dita hoje com tranquilidade, com mansidão, com o coração aberto e com muita alegria. Querido irmão e irmã, eu me chamo Antônio, tenho 30 anos, estou há 5 no grupo de oração, tenho um menino de quase 4 anos, que é a bênção na minha vida, minha esposa Franciele, e estamos aí nessa caminhada para tentar fazer aquilo que o Senhor nos manda, porque a nossa vontade jamais. Precisamos cada vez mais adentrar nos planos de Deus, para que as coisas de Deus também comecem a adentrar na nossa vida. O bem-aventurado José Alamano vai dizer que quando você dá um passo em direção a Jesus, Ele dá 8 em direção a você. E nunca é tarde para que a gente comece a buscar Jesus de uma maneira mais intensa, mais forte e com maior amor. Para isso, queridos irmãos e irmãs, eu gostaria que você tomasse a palavra de Deus no livro do Eclesiastes, no capítulo 21. Eclesiastes 21. No versículo 6 da palavra de Deus, vai ser muito importante para nós essa noite. Espero que você pegue a sua Bíblia. Se você não tiver com ela nas mãos, pode usar o celular. Não desgruda da palavra de Deus. Em Efésios 6:17, vai ser comparada a palavra de Deus com a espada do Espírito. E nessa quaresma de São Miguel que estamos fazendo também, você vai ter que se armar. Você vai ter que entrar em sintonia com aquele que é o nosso general, que é São Miguel.
E São Miguel tem a espada de Deus. É ele que nos diz quem é como Deus. E assim também nós temos que estar armados com a palavra de Deus. Livro de Eclesiástico, capítulo 21, versículo 6. O que odeia a repreensão segue as pegadas do pecador. Porém, o que teme ao Senhor converte o coração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vou repetir mais uma vez. Se você não escutou da primeira, vai escutar da segunda. O que odeia a repreensão segue as pegadas do pecador. Porém, o que teme ao Senhor converte o seu coração. O que é processo de fé e conversão na nossa vida? Primeiramente, fé é uma virtude teologal. Você pode andar de joelho daqui até o santuário de Aparecida, e se Deus não quiser te dar o dom da fé, você não vai receber. E para que você comece a receber esse dom de uma maneira mais intensa na sua vida, é preciso que você se esvazie de tudo que precisa ser retirado de dentro de você, para que a fé, para que a efusão do Espírito Santo, para que o amor de Deus venha adentrando a nossa vida. São João da Cruz vai dizer que quando uma casa pega fogo, joga-se os bens para fora. Difícil hoje encontrar pessoas dispostas a jogarem o lixo de dentro da sua vida para fora. Início de caminhada, processo de conversão. E eu falo aqui para pessoas inteligentes. Então note bem que o processo de conversão para aqueles que já deram início é conforme os planos de Deus. Mas processo de conversão para você que ainda continua no pecado tem que ser uma atitude sólida na sua vida. É uma atitude de não voltar mais a ser o homem velho, a mulher velha. Deus, de maneira sobrenatural e intensa, busca todos os dias estar com cada um de nós. Não há exceção. Deus nos ama indiscutivelmente. Mas Ele também quer ser amado. Hoje eu estava pensando nessa caminhada de conversão. E como é difícil o pregador viver tudo aquilo que realmente fala. O músico viver tudo aquilo que ele está cantando. O ministro fazer como ele precisa fazer no altar, na vida dele em casa. E assim por diante. Início, fogo, abraço de Deus no começo, no processo de conversão. Deus nos carrega nas costas, nos leva a sentir coisas que não sentimos. Mas depois, Deus é Pai, e Ele quer que você aprenda a caminhar com as próprias pernas. Tem gente que espera que Deus carregue a pessoa 24 horas nas costas. Tem coisa, meu irmão, minha irmã, que você vai ter que fazer. São atitudes suas, todos os dias. São escolhas suas, todos os dias.
sentimento, essa consciência dentro de você, não vai adiantar ficar clamando, pedindo fogo, vem fogo, porque o fogo não vai descer. Está cheio de coisa dentro de você, está cheio de pecado. E se você não se colocar à disposição para o Espírito Santo queimar de verdade tudo isso que precisa ser queimado, nada vai mudar na tua vida, irmão. Você vai acordar todos os dias iguais. Ah, mas o pecador tem a vida, o pregador tem a vida perfeita. Mentira! A gente cai, a gente erra. Não fugimos da nossa humanidade. Mas se tem uma coisa que eu aprendi, é que quando eu caio, eu tenho que levantar melhor. Quando eu caio, eu tenho que correr e procurar ajuda, me confessar, buscar os sacramentos da igreja. E não vem dizer que a igreja não está à disposição, porque quando a gente quer, a gente consegue. Sarneiro, padre, vai lá na casa paroquial, monta uma barraca lá na frente se preciso, mas confessa. Coisa mais vergonhosa para a gente. Eu acho que o padre tem até raiva às vezes da gente, coitado. A gente chega e fala o mesmo pecado sempre. Mas é processo de conversão. E aquele que não se envergonha de ir lá e falar o mesmo pecado sempre está errado. Muda a atitude. Converte. Conversão. Chega desse lero-lero. Chega desse lenga-lenga. Transforma a tua vida. Lembra-te de Deus e do primeiro amor. Usa a tua capacidade cerebral, a tua memória. Vê as fotos de quando você estava na presença de Deus no altar, nos vídeos. Que alegria ver aquele grupo de jovens pulando. Que alegria ver aquele grupo de jovens caminhando pela cidade em multidão, carregando a Sagrada Cruz até a JBS, incendiando uma cidade, pelo amor de Deus. Mas no domingo tem fogo de novo na Santa Missa. E cadê o jovem? Bora! A maior honra que alguém recebeu foi um jovem. Tinha um menino que deitava no colo de Jesus Cristo. E esse menino, Jesus deu a maior honra que alguém poderia receber. Ele olhou de cima da cruz para sua mãe, como diz na palavra. Se você é irmão de outra religião, seja bem-vindo. Aqui nós amamos Maria. Porque quanto mais perto de Maria a gente está, mais próximo de Jesus nós estamos. É carne de Maria, é sangue de Maria que corre em Jesus. E Jesus olhou lá de cima e disse: Mãe, eis aí teu filho. Mais próxima de Maria, mais longe vai. Decididamente resolveu fazer, entrar no mosteiro. E ele não escolheu, por sua vez, os mosteiros mais famosos que tinham na época, que tinham mais pessoas, monges, padres. Pegou um mosteiro simples, que tinha acabado de passar por reforma. E você acha que a família de São Bernardo apoiou quando ele disse que ia entregar a vida toda para Jesus? Não. Mas o que ele fez? Desistiu? Não só São Bernardo de Claraval converteu
4 irmãos de sangue, quanto mais 24 familiares que entraram junto com ele no mosteiro. E não satisfeito, esse mosteiro deu mais de 700 vocações para a igreja. E eu fico pensando, o que um jovem incendiado no fogo do Espírito Santo pode fazer em Jesus Cristo? Tanta tecnologia, que você só precisa ter o celular na mão para você evangelizar. Bota essa coragem, vai para frente, faz o que você está pensando no trabalho de Jesus Cristo, que vai dar certo, é profecia na tua vida. Basta que você dê o pé direito nesses trabalhos. Confia, pede ajuda. Vai dar certo. Mas de maneira alguma, entra para fazer aquilo que você não está fazendo de verdade. Primeiramente, fé. Segundo, converte o teu coração. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, nesse mesmo capítulo, em Eclesiastes: a oração, no versículo 5, a oração do pobre, do humilde, vai direta aos ouvidos de Deus, e o seu julgamento virá sem demora. Humildade, a rainha das virtudes, humildade. Sem ela a gente não consegue. É preciso tirar de dentro de nós toda a vaidade, todo o orgulho de dizer, eu consigo fazer, eu posso fazer, e dizer, juntos conseguimos. Junto com Jesus. João 15,5 vai dizer, sem mim nada podemos fazer. E é sobre isso que a gente está falando hoje. Se você está chegando agora, ainda dá tempo, compartilha, clica no joinha. Processo de conversão. E eu falava sobre a vida do pregador também. O pregador é casado, o pregador tem família, o pregador estuda, o pregador trabalha. E como eu queria, muitas vezes, retornar naquele primeiro dia de amor, naquele primeiro dia em que eu me senti amado por Deus e queria incendiar o mundo. E depois eu fui descobrindo que as maiores dificuldades que a gente encontra no processo de conversão minha é eu mesmo. Porque depois que você conhece o pecado, você tem que se livrar dele com boas atitudes, com o caráter aprofundado. E isso é difícil, esse encontro. Mas com Jesus fica mais fácil. Jesus não nos deixa só. Porém, 1 João, capítulo 3, versículo 8, vai dizer que quem peca é do demônio. João 10,10 vai dizer que Satanás é o rei da mentira, que veio para roubar, matar e destruir. E se a gente continua dando ouvidos naquilo que era do passado, aquilo que é do mundo, a gente não consegue viver esse novo homem, essa nova mulher. Jesus também vai dizer em Apocalipse 21:5: eis que renovo
todas as coisas. 2 Coríntios 5,17, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, eis que passou-se o que era velho e tudo se fez novo. Processo de conversão decidida, sem volta. Volta para Deus, volta para o teu coração, se arrepende de teus pecados, adentra na Igreja Católica. Tem muita gente que está vivendo o catolicismo Raimundo, é um pé na igreja e outro no mundo, e isso não dá certo. É preciso firmar os pés em Cristo. Apocalipse 3,15 também o Senhor vai dizer: ou tu és quente, ou tu és frio. Se é morno, te vomitarei. E aí tem tudo isso para a gente viver. Mas basta que você diga: vem Espírito Santo. Que você vá tendo bons hábitos. Até mesmo a filosofia vai te dizer, Aristóteles vai dizer, que nos tornamos aquilo que fazemos habitualmente. Ou seja, os nossos hábitos, aquilo que a gente faz, torna o que nós somos. Chega de ser cristão dentro da igreja e viver o mundão lá fora como se não existisse Jesus. São João Paulo II vai dizer que o pior ateísmo que a gente luta é o ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? Não é aquele ateísmo que não se acredita em Deus. Porque esse é fácil. O que é mais fácil de falar? Um protestante para ele retornar para a igreja, um ateu para ele retornar para a igreja. Mas difícil mesmo é o ateísmo prático. E São João Paulo II tem razão. O ateísmo prático é aquele que você acredita em Deus, sabe da presença de Jesus Cristo, sabe o que é pecado mortal e venial, mas finge e vive como se ele não existisse. Esse é o pior. Difícil é falar para o ministro parar de publicar a frase espírita na internet. Difícil é você chegar e falar para as pessoas que teologia da libertação é demoníaca. Difícil é você dizer que não existe benzimento dentro da igreja, quando tem fila em centro, com criança. Isso me destrói por dentro. Quando eu vejo o católico comungando no domingo e na segunda-feira, na frente de centro espírita, buscando passe, levando a criança para benzimento. E eu aqui estou falando para católico. Desculpa se você é de outra religião. Você é livre para ser da religião que você quiser. Mas aqui nós somos católicos. Amamos a Jesus Cristo, a Maria, e seguimos uma doutrina de Deus, edificada por uma igreja de mais de 2.000 anos de história, com milagres incríveis, inexplicáveis pela ciência, mais de 2.000 corpos incorruptos de santos, milagres que nem a NASA explica, como Nossa Senhora de Guadalupe. Então não venha querer questionar alguma coisa que já foi explicada por Santo Tomás de Aquino 700 anos atrás. Foi mal. Fiquei um ano no Facebook discutindo com pessoas como as que estão duvidando agora. Um ano era o meu propósito. Nesse um ano, levei porrada, ameaça, um monte de coisa na minha vida. Mas 3 pessoas, no final das conversas, disseram: querido irmão, hoje
eu sou católico, graças àquilo que você me mostrou que a igreja existe. E só por causa dessas 3, valeu a pena a mais de 2.000 que me criticaram. Eu sinto falta de gente assim, firme, convicta. Vão dizer que você é radical. Os padres vão ficar bravos com você. Normal. Mas estuda, vai atrás, busca Cristo, que está escrito em Atos dos Apóstolos, que não vai ser você a falar, mas vai ser o Espírito Santo que vai descer sobre ti e vai te iluminar, para que seja Deus a falar através de você. Essa é a vida no Espírito que a gente busca. Esse processo de conversão tem que ser hoje. Hoje. E eu falo para mim também. Não sou melhor que você, mas vontade eu tenho. Foram 12 anos levando porrada na academia. Caí, já caí. Mas toda vez que eu caí, eu levantava. Teve um dia que eu lutei nocauteado. Depois da luta, eu não sabia nem onde eu estava. Meu pai teve que me buscar, pra você ter uma ideia. Mas eu não parei de lutar. E se esse miserável aqui serve talvez um pouco de exemplo para a tua vida, imita, pega as coisas boas. Talvez eu não esteja aqui amanhã, mas esse vídeo vai ficar. O Senhor vai dizer em Mateus 24:35: céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Jesus Cristo ontem, Jesus Cristo hoje, Jesus Cristo sempre. Nada é mais importante do que Jesus Cristo na tua vida. Bota essa fé em ação, coloca Jesus em primeiro lugar. Chega de bloguinho, chega de coisa arada que não tem nada a ver. Foca em Cristo e Ele vai focar em você. E a tua vida vai se transformar. E eu tenho certeza que as reclamações que você está tendo hoje, as intenções que você está colocando hoje, amanhã vai ser testemunho de vitória na tua vida. Vai ser bênção, graça. E um dia você vai estar aqui dizendo: eu escutei aquele miserável. E a palavra de Deus entrou no meu coração. E a partir daquele dia eu me tornei um novo homem, uma nova mulher. E a minha família hoje serve ao Senhor. Como vai dizer Josué 24:15. Podem louvar a outros deuses, podem buscar outra religião, podem ir atrás daquilo que não é de Deus, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje eu estava pensando muito em Jesus, mas me veio uma coisa, vocês não vão acreditar o que veio na minha cabeça. A gente se criou escutando Zezé de Camargo e Luciano. Veja só o que veio. E hoje eu pensava nisso. O melô do pregador. Tem uma música do Zezé que é assim: hoje eu vim aqui falar de coisas que jamais falei, de coisas você nem vai gostar de ouvir. Verdades eu sei incomodam, mas eu vou falar. Ninguém vai tirar de mim essa vontade de gritar. Pegue as coisas boas que existem no mundo e transforme em Deus. Só esse pedaço é bom, o resto não. Chega de música de corno, chega de música de caboclo que foi chifrado, que anda bêbado por aí. Isso aí não serve de exemplo para ninguém. Mulher que dá o troco, faz isso e aquilo. Chega.
toca o barco. Usa os meios para santificar, para evangelizar. Dói ouvir? Dói. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Não tenha medo de dizer sim para Deus. Não tenha medo de deixar aquilo que talvez te envaidece, te deixa orgulhoso. Cai no chão. Se prostra na presença de Deus. Porque os humildes serão exaltados. Querido irmão e irmã, eu termino esse momento usando mais uma vez a palavra de Deus. João 5,39, você vai estar cansado, eu não vou parar de falar nesse sentido, porque você vai ter que decorar isso na sua vida. João 5,39. As Escrituras dão testemunho de mim. Se abraça com a Sagrada Escritura. Vive na palavra de Deus. Busca os sacramentos. E as coisas vão acontecer na sua vida. Mateus 13, do versículo 54, se não me engano. O pregador também é. Não vamos crucificar o pregador. Mateus 13. Mateus 13, no versículo 53, como diz o padre Pedrinho, e seguintes. Jesus foi visitar a sua cidade. E Jesus já era conhecido pelos muitos milagres e prodígios que realizou. Pela sua palavra forte, pela sua sabedoria. E ele chegou na cidade dele animado. Escuta bem o que eu estou te falando. Você que é jovem, você que é um jovem, eu digo daquele de 0 até 130 anos. Escuta bem. Jesus foi visitar a sua cidade. E Jesus é Deus. E Ele pode fazer tudo. O universo foi criado para Jesus Cristo. A tua vida é para Jesus. E diz o último versículo uma coisa que eu não vi em nenhum lugar. Diz no versículo 58: e não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Sabe, muitas vezes a gente segue essa palavra à risca. A gente está na cidade da Lapa, andando pela rua, e a gente já converteu o coração, já está na vida em Cristo. Mas o pessoal não dá nada pela gente, nem quer escutar quando a gente chega a falar de Deus. Jesus não pôde fazer muitos milagres, porque não acreditavam nele. Você não precisa acreditar em mim nessa noite, mas se você abrir o seu ouvido, se você, mesmo com as palavras duras, aceitar tudo isso, porque eu também estou aceitando. Eu sei que a gente vai caminhar junto, e o nosso rumo é o céu. E as coisas vão acontecer na nossa vida, para a honra e glória de Deus. Se você acredita nessa profecia para a sua vida, dá glória a Deus, digita um amém, hein? A partir de hoje,
Já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Repita junto comigo. A partir de hoje, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A partir de hoje, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Que amanhã você acorde mais elétrico que cerca elétrica, e que você use tudo na sua vida para conquistar as pessoas da tua casa, para você brincar mais com teu filho, para você tratar melhor a tua esposa, para você que é jovem e está pensando em casar, viver ainda mais firme a castidade, e para que você e todo mundo possa ser contagiado por esse amor, como São Bernardo de Claraval, que fez mais de 700 vocações. Eu tenho certeza que a cidade da Lapa vai exportar para o mundo tanto santo, que não vai caber no mundo as coisas que serão ditas sobre esse povo da Lapa. Vai ser música ungida, pregação ungida, missionário ungido, e as coisas vão acontecer para a honra e glória de Deus. Vamos terminar esse momento rezando e cantando. Eu sei que foi duro escutar muitas coisas, mas como um pai que nos ama, não deixa de nos repreender, porque quer o nosso bem, porque quer nos curar, porque quer nos salvar, porque quer dizer que esse caminho é perigoso. Jesus está dizendo hoje: não mais seja a mesma pessoa, não mais volte a cometer as mesmas coisas. Todo dia conversão, todo dia conversão. Jesus te ama de uma maneira extraordinária, e Ele vai vir todas as vezes que você pedir, porque Ele não te abandona. Não há pecado, não há distância, não há nada que te separe de Jesus Cristo. Vai dizer Romanos 8, 38. E hoje o Senhor libertou muita gente, curou muita gente e esvaziou muita gente, para que fosse colocado um coração de carne no Espírito Santo. Jesus te ama, está de braços abertos, e essa música que será cantada foi a música que eu me perguntei um dia: Senhor, por que eu? Porque eu que sou falho, porque eu que sou pecador, por que eu? Porque o Senhor me amou. E assim, escute com todo o amor, porque Ele quer te amar indiscutivelmente. Escute essa canção e viva no Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.